E aí, galerinha, nessa aula nós vamos dar continuidade que nós aprendemos sobre tipos de sujeito, agora falaremos sobre os tipos de predicado, tá certo? Nós vimos lá na aula do tipos de sujeito que se eu retiro o sujeito da oração, tudo que sobra é o meu predicado. Existem até tipos de sujeito que ele está escondido, então tudo que está ali dentro da oração eu chamo de predicado. Então, predicado é tudo aquilo que se diz do próprio sujeito, tá certo? Só que os sujeitos nós vimos que são 5 classificações, os predicados também têm classificações, mas aqui nós vamos ter apenas 3 tipos de classificações que nós vamos começar agora, tá? Então, se eu digo assim, os alunos estudaram para o concurso. Quem estudaram para o concurso? Os alunos. Então, os alunos seriam o meu sujeito simples, que tem um núcleo. O que sobrou? Estudaram para o concurso. Estudaram para o concurso é um tipo de predicado. É o que eu vou falar agora. Nós temos 3 tipos: verbal, nominal e a junção dos dois que eu chamo de verbo nominal, certo? Verbal, gente, eu vou chamar de verbos significativos. O que são verbos significativos? São os verbos que apresentam apenas ação e fenômeno da natureza. Já os verbos de ligação, eles vão representar apenas o estado do sujeito, tá? Então vamos fazer uma divisão aqui: verbos significativos, que representam a ação e fenômeno da natureza, e verbos de ligação, que representam o quê? O estado do meu sujeito, a qualidade, característica ali. No predicado verbal, ele só vai conter a ação. E quando eu falo ação, é ação, o fenômeno da natureza, e essa ação, o verbo vai ser o núcleo do predicado. O predicado também tem núcleo. Então, quando eu falei ali, os alunos estudaram para o concurso, e ficou estudaram para o concurso, qual é o verbo? Qual é a ação que esse sujeito fez? O sujeito fez a ação de estudar. Então, estudar é o núcleo do predicado. Como ele só fez uma ação, é uma ação aí considerada verbal. Então, eu chamo de predicado verbal. Outra questão que nós temos que saber aqui, eu vou dar um outro exemplo, que depois eu vou misturar as duas situações aqui para vocês, é a questão do o jogador chutou a bola para fora. Então, o que o jogador fez de ação? Chutou. Então, aqui também eu tenho um predicado verbal. Agora, tem outra questão que depois eu vou juntar. Os alunos entraram na sala de aula, tá? Qual é a ação que os alunos fizeram? Entraram. Então, entraram na sala de aula é o meu predicado verbal, tá certo? Tranquilo até aqui, né? Então, o predicado verbal representa ação ou fenômeno da natureza. Quando eu falar em predicado nominal, eu vou falar de verbo de ligação. O que é isso? O verbo ele só vai ter a função de ligar o sujeito à sua qualidade. Então, se eu digo assim, Andréia, eu, linda, é linda, né? Já falei, eu, linda. Andréia é linda. Quem é o sujeito? Andréia. É um verbo ser, que ele só está representando aí uma ligação entre o sujeito, Andréia, e a característica linda. Então, se eu tirar o sujeito, Andréia, vai ficar é linda. Esse é linda é o meu predicado. Predicado o quê? Nominal. Por quê, professora? Porque o mais importante dali é a característica, linda. Então é o nome, é o adjetivo, a característica. O é simplesmente, não tem ação, ele significa, ele representa o estado, ele só faz a ligação, por isso que fala verbo de ligação, tá certo? Se eu disser também, os alunos são alegres. Quem é meu sujeito? Os alunos. Predicados, são alegres. São alegres, verbo são, verbo ser. Mas quem é meu núcleo aí? Quem é a palavra principal? Alegres. No caso do predicado nominal, o núcleo é a qualidade, é o nome, tá certo até aqui? Beleza. E aí eu tenho um terceiro tipo, que é o predicado verbo nominal. O que é isso, professora? É a junção dos dois, da ação e da qualidade, tá?
Então, se eu digo lá, eu tinha dito que os alunos são alegres, que é nominal. Os alunos entraram na sala de aula, fizeram uma ação. Vamos juntar? Como que eu faço para juntar e virar um verbo nominal? Eu vou pegar só as partes principais. Quem é o núcleo lá do predicado verbal? É o verbo da ação, certo? Quem é o núcleo do predicado nominal? É a qualidade. Então, aqui vai sumir o verbo de ligação. Então, os alunos são alegres e os alunos entraram na sala de aula, vai ficar: os alunos entraram alegres na sala de aula, tá? Sumiu o verbo ser daí, sumiu o verbo de ligação e agora eu tenho dois núcleos, ou seja, duas palavras importantes aí, que são entraram, que é a ação que os alunos fizeram, e alegres, o estado como que aqueles alunos se encontravam, tá? E como todo vídeo eu gosto de deixar uma dica de concurso, vestibular para vocês, vai aqui. Uma historinha. Eu ainda já estava no terceiro ano do ensino médio e aí eu decorei lá os verbos de ligação. E como eu digo para vocês, eu aprendi. Língua portuguesa não é decorada, ela é aprendida, interpretada dentro de um contexto. E lá estava assim: o menino andou 10 quilômetros. E eu tinha decorado os verbos de ligação. Se for na gramática, tem lá: ser, estar, andar, permanecer, ficar, continuar. E na hora que eu vi andar, na mesma hora eu coloquei lá que era verbo de ligação e que era predicado nominal. Me ferrei. Porque nesse caso, gente, ele andou, ele fez uma ação. Então é predicado verbal. O menino andou 10 quilômetros, ele fez uma ação. Ah, professor, então me explica, por favor, quando que o andar será verbo de ligação? Quando eu conseguir substituir isso pelo verbo estar. Por exemplo, eu ando preocupada com você. Não é que quando eu paro e sento eu não preocupo mais com você. E quando eu ando eu preocupo? Não. Como que eu substituo? Eu estou preocupada com você. Aí o verbo andar é verbo de ligação. Viu que legal? Como a língua portuguesa é linda e maravilhosa, que a gente aprende interpretando só dentro do contexto? Por isso que eu me apaixonei e estou aqui, tá? Beijo, até a próxima aula!